Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para um papo sobre os assuntos quentes da semana. E no Brasil, do Jair Bolsonaro, o que não falta é assunto quente. Hoje eu e o Gabeira vamos conversar sobre dois temas. Primeiro, a gente vai falar sobre o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, aquela que o ministro Celso de Mello liberou para um Brasil que ficou estarrecido de tomar conhecimento de como funciona por dentro esse governo. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Depois a gente vai analisar também o comportamento do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro que mais tem encarnado a face raivosa do governo Bolsonaro, algo que é preocupante até por ele ser um general. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Gabeira, vamos começar com o vídeo, que, vamos lembrar aqui, é uma peça do inquérito que investiga as acusações que o ex-ministro Sérgio Moro fez ao presidente Bolsonaro. O Bolsonaro é acusado de tentar interferir ilegalmente na PF. Ontem, eu conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. A investigação sobre essa interferência está sendo feita. O vídeo permitiu também que pelo menos sejam expostas parte das vísceras do governo. Quer dizer, são 2 horas de reunião ministerial que eu ainda não consegui digerir toda ela. E talvez o ponto mais chocante, entre todos os pontos chocantes, foi quando o Bolsonaro, entre um palavrão e outro, defendeu armar a população para que, segundo ele, o Brasil não vire uma ditadura. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura, facílimo. Que, na verdade, eu acho que é uma prova que o entendimento que o presidente Bolsonaro tem sobre liberdade, democracia e ditadura é um tanto embaralhada. Não é isso, Gabeira? Não, eu acho que realmente foi esse talvez o ponto mais preocupante da reunião. Existem outros, evidentemente. A reunião no conjunto é muito preocupante, porque mostra que tipo de governo nós temos. Mas a definição do Bolsonaro sobre armas ali é um pouco diferente daquela que ele propunha na campanha. Quando ele defendeu o armamento da população na campanha, ele estava se referindo a uma defesa num contexto de violência urbana no qual você tinha poucas chances, uma vez que o policiamento é fraco, uma vez que muitas pessoas moram em lugares distantes. Então, o armamento ali era um instrumento de autodefesa diante de um contexto de violência urbana muito difícil de controlar. Mas, quando ele volta a falar sobre isso na reunião, ele vê o armamento da população de uma forma diferente. Ele vê o armamento da população como uma forma de expressão política. Quer dizer, o armamento é a forma que você tem de se expressar politicamente. Você tem uma posição política, então você usa as armas para isso. Olha, o contexto era bastante claro, ele estava falando da quarentena, da necessidade de se revoltar contra as medidas de governadores na quarentena. Tanto que a portaria que ele fez, aumentando as munições, a quantidade de munição para ser comprada, ele mesmo referiu-se como esse é um bilhete, um recado que eu estou dando para esses bostas. Que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Então ele já estava compreendendo ali que o armamento seria uma possibilidade da população investir contra a quarentena. E ironicamente, isso aconteceu. Sabe que em Curitiba um homem se rebelou
contra a necessidade de entrar de máscara no supermercado, tirou a arma no confronto lá com seguranças e acidentalmente matou uma mulher que trabalhava no supermercado. Uma funcionária morreu atingida por um tiro disparado durante uma confusão dentro de um supermercado em Araucária. Um cliente teria ficado irritado com a informação de que deveria usar máscara e passou a agredir funcionários. Quando partiu para cima do segurança da loja, tiros foram disparados. Um deles atingiu a funcionária. Quer dizer, no fundo, o que ele deu um salto ali, o que você está falando na campanha, que ele defendia, eu até discordo, mas essa não é a questão, que você tem que se armar, ter arma em casa, para se o domicílio for invadido, ele ter como se defender e tal. E o que ele está falando agora é que esses descontentes deixem o isolamento e, se forem abordados por uma autoridade policial, saiam atirando. No fundo, é isso que ele está dizendo. Exatamente. E é importante também lembrar, recentemente o Bolsonaro determinou, tem umas 3, 4 semanas, que o Exército revogasse uma portaria que tinha sido recém-instituída. 3 portarias, exatamente, que facilitavam o rastreamento de armas e munições. O controle e o rastreamento. Exatamente, né? Que permitiriam, por exemplo, a identificação da origem da arma, que era o proprietário dela e tal. O Bolsonaro chegou a demitir um general, o general Eugênio Mota, general de brigada, que foi o responsável pela portaria, que ficou em vigor só uma semana. A tal portaria que foi revogada, segundo o general Eugênio Mota, que foi demitido, daria, e é óbvio, condições de todas as polícias do Brasil traçarem estratégias de segurança pública. Agora, o Bolsonaro parece querer o contrário, ele parece querer o liberou geral das armas. Não, ele quer, e eu acho que ele tem uma visão estratégica também nisso, e é importante a gente levar isso em conta. O Bolsonaro quer que os adeptos dele fiquem armados, se armem, entende? E uma das preocupações dele são as eleições. Você sabe que ele, nas eleições, que ele ganhou, ele achou que as eleições eram fraudadas. Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno, mas, no meu entender, houve fraude. Imagina numa eleição que ele perder. Ele já está ali botando um head para ele. Exatamente. Eu ganhei, mesmo ganhando, eu disse que foram fraudadas, etc, etc, etc. Quer dizer, imagina quando ele perder, exatamente. Exato. Aí ele vai, então, acionar essa população armada para tentar garantir a presença dele no governo. Agora, o surpreendente é que ele fala isso diante de 2 generais ali, 3 generais, né? Sim. Tinha o ministro Ramos, general, tinha o general Heleno, tinha o general Fernando, que é o ministro da Defesa. E o Mourão também, que a gente não está contando. O Mourão estava fazendo palavra cruzada, mas, de qualquer maneira, o Mourão estava presente também, né? É impressionante. Falar isso diante de representantes das Forças Armadas é inacreditável, porque tudo que as Forças Armadas sempre foram contra é armar a população. Quem detém esse monopólio de ter as armas e tal, até pela Constituição, são as Forças Armadas, não pode ter. E fica muito, muito parecido com o Chaves, né? O Chaves também propôs o armamento de 1 milhão de venezuelanos e acabou também cooptando as Forças Armadas e fazendo das Forças Armadas o seu esteio, né? A base do seu governo. No fim de semana até viralizou nas redes uma manchete do Correio da Manhã, jornal já extinto, mas que de agosto de 37, 12 de agosto de 37, e a manchete do Correio da Manhã era a seguinte: Mussolini diz que só um povo armado é forte e livre. Quer dizer, de novo, cabe exatamente Mussolini, Chaves, Bolsonaro, quer dizer, é essa turma que o Bolsonaro está amarrado, né? É curioso porque o Bolsonaro ele fala que tem que armar o povo para o povo se defender de ditaduras. Agora, é o Bolsonaro que não se cansa de exaltar pelo menos 2 ditaduras, né? Que é a brasileira, de 64, e a chilena, do Pinochet. E ele, enfim, como todo autoritário, no fundo, ele defende as ditaduras, agora, só que as ditaduras de estimação dele, né? É claro, aquela que ameaça a hemorroida. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. Estão querendo a nossa hemorroida, né?
Então eu acho que ele distingue a ditadura que garante a liberdade e a outra que ameaça a hemorroida. Eu acho só que, quer dizer, a cobrança da sociedade em relação a isso, eu acho que tem que ser muito mais enfática, porque armar a população, quer dizer, quem ele quer que seja armado, etc., é muito grave. O Congresso precisa discutir isso a sério, porque a consequência, acho que é óbvia, né? A formação de milícias bolsonaristas, e que Exatamente. Se você não botar uma trava nisso imediatamente, essa insanidade não vai parar de crescer. O problema é que o imediatamente é difícil para o Congresso. Ontem eu tive contato com um grupo de deputados e eles me disseram, poxa, mas está difícil se reunir, entende? Eles estão reunindo, falando por internet. Mas essa impossibilidade de estar juntos no Congresso, naquela efervescência do plenário e tal, esfria um pouco, entende, a reação. São algumas vantagens que o Bolsonaro está tendo nesse tempo de isolamento. Pandemia e tal. De pandemia, porque não pode ter gente na rua, exceto os bolsonaristas que não temem o coronavírus. Então não pode ter gente na rua, então só quem está na rua é só quem defende o Bolsonaro. O Congresso não pode se reunir de fato. As reuniões virtuais, como você está dizendo, elas têm limites, né? Elas podem se dar votações, etc., mas não as conversas, que como você foi deputado há tanto tempo sabe, que tem que ter ali, né, diante do outro, em gabinetes, no plenário e tal, dificulta aquela tudo construção do Niemeyer já dificulta um pouco essas reuniões, entende? Já é um congresso construído com dificuldade para você realizar a visão dele do prédio já foi difícil para a gente, entende? Agora, com esse isolamento, então, todo mundo em casa, fica mais difícil ainda. Mas o interessante é que as Forças Armadas não se manifestam sobre isso, né? Ninguém falou sobre isso. A impressão que a gente tem é que eles têm uma concordância, né? Sim. Eles acham o seguinte, o armamento que o Bolsonaro está dizendo é o armamento para as pessoas que nos apoiam, entende? Eles não têm a compreensão de que, uma vez liberado o armamento, um lado que não concorda também pode se armar, eventualmente, não é? E isso pode levar o Brasil para uma guerra civil, e parece que eles até desejam isso. Você vai olhar os militares de pijama que apoiaram o Heleno, eles, na verdade, têm essa posição. Vamos caminhando para uma guerra civil, mas uma guerra civil de quem contra quem, né? No momento, eles é que estão falando em armas, eles é que estão armados, o outro lado só está lutando de uma forma democrática. Bom, a gente agora já entrou, até porque os assuntos são cruzados mesmo, já entramos no segundo assunto, que é o general Augusto Heleno, que na sexta-feira passada soltou uma nota oficial raivosa, uma nota que ele chamou de Nota à Nação Brasileira, dessa forma grandiloquente, e o general Heleno disse que, na nota, que a apreensão do celular do presidente Bolsonaro poderia ter consequências imprevisíveis para a estabilidade institucional do Brasil. Quer dizer, era uma nota de tom golpista, de enfrentamento a uma decisão de um ministro do Supremo, o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello é o relator do inquérito que investiga denúncias de que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. E nessa condição, ele cumpriu uma formalidade. Solicitou que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre um pedido feito por partidos para apreender os celulares de Bolsonaro e de um dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro. O general Heleno, que até entrar no governo era tido como um militar moderado, que poderia diminuir o ímpeto de um presidente impetuoso, etc., virou a face ameaçadora, uma das faces, ou talvez a face mais ameaçadora do governo no ministério. É isso, Gabeira? Exatamente. Aliás, na verdade, quando ele entra no governo e aparece com essa possibilidade de ser um moderador, é porque ele estava diante do Bolsonaro, né? Sim. Mas se você examinar a história dele, não é?
ele trabalhou com o Silvio Frota. Exato. Né? Foi chefe de gabinete do Silvio Frota. Eles tentaram dar um golpe no Geisel, imagina. Isso. Se tentam dar um golpe no Geisel, imagina na gente. Né? E o Heleno tem uma situação, ele foi um comandante no Haiti, eu tive com ele no Haiti, tive a oportunidade também de encontrá-lo de novo na Amazônia, visitamos lá uma área Yanomami. O Heleno no Haiti foi também personagem de um episódio muito complicado, que foi uma invasão das forças de paz numa comunidade, na favela chamada Cité Soleil, mas houve ali a morte de muitas pessoas. E a partir desse episódio, ele foi transferido, ele foi retirado do comando das tropas. O general Urano, que o sucedeu, né, falou que também não morreram tantas pessoas, falaram em 60 mortos. Ele falou que talvez tenham morrido 9 pessoas. E o Heleno disse que não saiu por causa disso, entende? Mas a informação que corre é que ele teria saído a pedido da própria ONU, entende? É uma transferência a pedido da própria ONU. Esse episódio nós não temos condições ainda de checar profundamente. Estou procurando algumas pessoas que trabalharam na missão da ONU para ver se elas têm alguma informação sobre isso. Agora, Gabeira, nesses contatos que você teve com o general Heleno como comandante militar da Amazônia e lá no Haiti, sua impressão dele era essa que passava para todo mundo, que era um sujeito de bom trato, moderado, etc.? Olha, no Haiti a relação com ele foi muito boa, ele foi muito gentil e ele me pareceu um homem, ele foi poliglota, acho que ele falava francês bem e tal. Ele foi adido militar em Paris. Exato, e falava francês muito bem, então tinha um trânsito muito bom na comunidade internacional ali, com a condição de comandante, de um homem que tinha o domínio de uma língua, que era uma língua muito comum ali, né? O francês era muito comum, tanto os haitianos falam francês com facilidade, os grupos que estavam da ONU também falavam. E ele me pareceu uma pessoa, quando eu passei, ainda nessa passagem, ainda não tinha havido o episódio dele, né? Esse episódio que... Sim. Então eu tive uma impressão de que ele estava cumprindo bem o seu trabalho. Não acompanhei esse episódio da morte das pessoas, da invasão da favela e a morte. E estou exatamente tentando, porque a esquerda diz que foi ele mesmo, que ele é o responsável e tal. Mas é preciso buscar um caminho, uma informação mais precisa na ONU sobre como aconteceu isso e qual foi o papel dele, se é que eles sabem, né? E quando eu me encontrei na Amazônia, nós visitamos Yanomamis, eu tive uma impressão que temos uma divergência nas conversas lá sobre a questão dos índios, entende? Ele tinha uma visão de que os índios eram pobres, estavam muito miseráveis, ele tinha uma visão de integração dos índios, entende? Quer dizer, talvez ele não esteja muito distante, talvez, ele não chegou a expressar isso, muito distante daquela fala do Weintraub que diz: eu odeio a ideia de povos indígenas, entende? Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Então eu acho que isso é uma visão muito comum neles, a necessidade de integrar os povos indígenas, de acabar com essa história de respeitar culturas diferentes, diversidade cultural, todo mundo é brasileiro e acabou, entende? Eu acho que essa talvez seja a posição dele a respeito. Ainda tem um outro episódio. Ele, quando estava assim, mais ou menos solto, já não era mais comandante, já parece que tinha entrado na reserva, ele tentou entrar na imprensa, né? Ele começou a fazer uns comentários sobre segurança na Bandeirantes. Na Band, exatamente. Exatamente. Aí ele estava mais acessível, porque aí ele era quase colega, né? Estava trabalhando em televisão, fazendo coisa. A mesma televisão que ontem, juntamente com a Folha e com o Globo, se retiraram da porta do palácio e mandaram uma carta para ele dizendo que estavam sem nenhuma segurança. Sim, afinal é ele mesmo que tem que mandar a carta, porque o GSI que ele responde, que ele é responsável,
é o responsável pela segurança ali do presidente e o entorno dele. Exato, mas você vê que ironia, né? Nós, num determinado momento, ele trabalhava na Band, eu também trabalhava na Band naquele momento. Quer dizer, com a ironia de você ter que pedir a um ex-colega de trabalho segurança para poder continuar trabalhando diante de um grupo de fanáticos que querem impedir o trabalho da imprensa, hostilizar jornalistas. Isso é muito grave, né? Mostra que realmente o Heleno deu a volta que ele deu de assessor do Silvio Frota até agora, ele voltou ao ponto de origem, né? É curioso porque as pessoas achavam, como eu já disse aqui, que ele poderia fazer o Bolsonaro ceder o bom senso em alguns momentos, mas com 1 ano e meio de governo a gente vê que aconteceu o contrário. Ele ficou mais parecido com o Bolsonaro, seja por uma questão de sobrevivência no cargo, seja porque os fantasmas da Guerra Fria estão atormentando ele de novo, sei lá. O fato é que ele hoje lembra muito mais o nada saudoso general Newton Cruz, que era chefe do SNI, que foi, acho que, o último dos raivosos militares a se expor publicamente na ditadura, em frente às câmeras de TV, dando shows, espetáculos horrorosos de autoritarismo. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. O Heleno está aparecendo isso. Ano passado, ele, num café da manhã com jornalistas, até ao lado do Bolsonaro, ele se exaltou, deu murro na mesa quando foi criticar o Lula. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo, ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse para ele isso aí? Teve peito de dizer isso para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Criticar o Lula não tem problema nenhum para mim, e esse não é o problema. O problema é o tom exaltado de quem precisa bater na mesa e berrar para falar do Lula ou de qualquer outra pessoa. O Heleno, eu acho que teve um recuo muito grande no governo, ou pelo menos um ponto de inflexão, quando houve aquela prisão de um oficial da aeronáutica com cocaína na Espanha. Exato. A polícia espanhola prendeu um militar da aeronáutica brasileira que transportava cocaína num avião da FAB. O sargento fazia parte da comitiva de apoio da viagem do presidente Jair Bolsonaro ao encontro do G20. Ele foi criticado pelo Carlos Bolsonaro e foi bastante criticado porque a GSI não tinha competência e tal. Então, acho que ali ele se sentiu ameaçado no cargo, ameaçado na sua competência e deve ter decidido prestar serviços à ala mais radical, tornando-se tão radical ou porta-voz dela, entende? Aliás, você lembrou muito bem, porque eu citei aqui que ele, de alguma maneira, está parecido com o Newton Cruz, etc. Mas no Twitter, onde ele tem 900 mil seguidores, eu sigo o general, eu sou um desses seguidores, ele, de um ano para cá, e talvez depois desse episódio, ele parece tomado ali no Twitter, as coisas que ele escreve, pelo espírito do Carlos Bolsonaro. Exatamente. São tweets raivosos contra jornalistas, a mim mesmo ele ataca frequentemente, etc., mas não só. Ele responde num tom sempre muito exaltado, isso é uma mentira, a imprensa, eu não confio na imprensa, é toda mentirosa, enfim. Eu acho que foi ali que ele foi um momento de inflexão, entende? Ele levou um susto. Sim. Quando ele se sentiu criticado pelo Carlos Bolsonaro e falou, bom, eu devo então vestir o figurino, né? Todos vestem figurino. Por exemplo, você vê o Roberto Jefferson, por exemplo. Roberto Jefferson apoiou o governo Lula num determinado tempo, apoiou o Temer para botar a filha no governo. Agora ele está com um fuzil na mão, entende? Aliás, apoiou o Fernando Henrique também. Quanto mais também. Apoiador de governos. Exato. Mas agora ele adquiriu o espírito do tempo, né? Sim. E o Heleno também agora está fazendo um jogo exatamente da sobrevivência também. Nós estamos vivendo momentos difíceis, entende? Eu acho que essa questão das armas e a própria posição do Heleno acenderam uma luz vermelha. Temos que
compreender que não está fácil, não. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição de Carolina Moran e Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente volta. Tchau. Tchau, um abraço.